Oi, oi minha gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse é o meu primeiro vídeo e eu tô muito feliz de estar dando esse novo passo, algo novo que eu estou vivendo e eu tô muito feliz por isso. Dá aquele friozinho na barriga, mas eu sei que vai valer a pena. Contar um pouquinho da minha história pra vocês, como tudo começou, onde eu nasci, quem sou eu, como eu fiz pra estar hoje nos Estados Unidos. Então, fiquem com o vídeo, comentem, compartilhem, curte muito esse vídeo, vai me incentivar muito a trazer mais conteúdos aqui pra vocês. E é isso, agora vamos conhecer um pouquinho da Letícia. Eu nasci em Florianópolis, Santa Catarina, sim, sou manezinha, não tenho mais o sotaque, né? Acredito, mas sim, sou manezinha da ilha. Toda a minha infância eu morei na cidade de Biguaçu, no bairro Jardim Janaína, até uns 14. Com 14 anos eu comecei a namorar o meu esposo hoje, que é o Davi. Logo eu já fiz 15, a gente começou a namorar em janeiro, 1º de janeiro de 2019, e em maio, 1º de maio, eu já fiz 15, então foi 14 para 15 rapidinho. Eu sempre, desde pequena, já ia na igreja, então a parte do louvor sempre tocou comigo, então eu toco violão, eu canto também. Meu sonho é aprender a tocar teclado, um dia eu vou conseguir. Sou cristã. O intuito também desse vídeo é sempre transmitir a paz que eu tenho de ter Jesus na minha vida, transmitir para vocês. Então o intuito desse vídeo também é falar de Jesus, é mostrar o quanto ele foi bom na minha vida e o quanto ele está sendo. Eu não estaria vivendo tudo isso que eu tô vivendo hoje sem ele. Então, todos os meus vídeos vai ter algo falando sobre Jesus, porque é o meu amor, é a razão de eu viver. Não tem outra palavra a não ser isso. Desde muito nova, sempre amei cantar e meu sonho era tocar violão. Não sabia nada, mas era o meu sonho. E eu era apaixonada por quem tocava violão, por quem cantava. Eu ficava, um dia vai ser eu. E sempre fui muito apaixonada. Teve um dia, eu acho que foi com 8 anos, acho que foi 7, 8 anos. Todo almoço eu fazia uma oração assim: Senhor, obrigado por esse alimento, que nunca nos falte. Senhor, me dá um violão preto ou rosa. Amém. Essa era a minha oração e era meu sonho ter um violão. Acho que foi com 8 anos mesmo que eu recebi meu primeiro violão. Eu acho que eu tenho foto, eu vou postar aqui, mas era um violão preto. Eu disse, pronto. Aí comecei a aprender a tocar violão, a pesquisar sobre, a ter aulas. E hoje eu toco violão e canto também. Uns 14, 15 anos eu já estava no altar também, que eu congregava na Sara Nossa Terra, da Avenida das Torres. Já comecei a cantar, a evoluir e amadurecer, né, com as coisas que envolvia com a igreja. E enquanto eu cantava, tocava violão tudo na igreja, eu já namorava à distância com o Davi, porque ele é atleta de jiu-jitsu e professor também, e ele foi para São Paulo treinar lá, evoluir o jiu-jitsu dele, e eu já namorava à distância, então o meu namoro, o meu noivado foi tudo à distância também. A gente se via pouquíssimas vezes, a maioria das vezes era nos finais de ano, porque era onde a gente fazia a cada um ano, né? Que ele me pediu em namoro dia 1º de janeiro de 2019. Então, a cada ano novo, a gente se via. Depois veio a pandemia, então tava aquele surto, ele conseguiu um BlaBlaCar pra voltar pra Florianópolis. Eu fiquei super feliz com isso, a gente ficou lá no sítio da minha mãe. E ficamos um tempo lá até que surgiu uma oportunidade para ele ir para Manaus, treinar lá profissionalmente, evoluir. Aí eu já fiquei toda enxoncha, mas foi muito bom.
ele ter ido pra lá, evoluiu como atleta, como homem. Amadureceu ainda mais o nosso relacionamento, porque continuamos com o relacionamento à distância. Eu fiquei em Biguaçu e ele foi pra Manaus. Foi 3 anos, né, vida? Depois de uns 3 anos que ele tava em Manaus, eu falei com meus pais e eu decidi que eu ia pra Manaus também. Enfim, fui. Meus pais deixaram, meu pai me emancipou, minha mãe também, né? Aí fui emancipada pra lá, pra poder casar, tudo lá. Fiquei 7 meses em Manaus. Nosso casamento foi lá em Manaus, conseguimos levar toda a nossa família pra lá. Foi muito legal ver toda a nossa família reunida num lugar diferente. Passaram perrengue de calor, mas foi muito legal. Eu acredito que o nosso relacionamento, a nossa união fez unir também todas as famílias. Meus pais são separados, mas isso não atrapalhou em nada, porque o nosso relacionamento uniu toda a família, todo mundo conversa um com o outro. Meu sogro com meu pai são, assim, melhores amigos, então o nosso relacionamento fez muito bem para nossa família também, uniu muito. Nós nos casamos dia 20 de agosto. No dia 22 o Davi fez aniversário. Logo em outubro a gente recebeu uma outra proposta para ir para São Paulo. Voltar, foi para Jundiaí. Conversamos, oramos e vimos se realmente era o que Deus queria para nossa vida. Aceitamos, fomos para São Paulo, Jundiaí. Davi evoluiu muito como professor em São Paulo, conhecemos muitas pessoas, fizemos muito network, muito mesmo. Conseguimos ir ver nossa família, porque depois do casamento a gente não tinha mais visto eles. Então acho que foi no finalzinho do ano a gente já conseguiu passar o Natal e o Ano Novo com eles, porque estava mais próximo, né, de São Paulo para Floripa. É rapidinho, dá 1 hora de avião, então é muito rápido. Em São Paulo nós ficamos 1 ano trabalhando, evoluindo, crescendo, amadurecendo, criando novas responsabilidades. Assim que a gente pisou em São Paulo, em Jundiaí, a gente já procurou uma igreja. E a gente encontrou uma que era 2 minutos da nossa casa, muito pertinho, era 2 ruas depois de onde a gente morava. Então a gente ia a pé, era bem tranquilo, que era Renascer, com o Bispo Bill. Que igreja fantástica, a gente teve muitas revelações. A maioria das coisas que a gente está vivendo hoje foi falado pelo Bispo Bill, que foi usado por Deus para nos enviar essa mensagem. E num domingo, como era muito corrido durante a semana, a gente só conseguia ir no domingo mesmo para a igreja. E eu já cantava também na igreja, que eu já procurei, né, porque eu amo louvor. Num certo domingo, o bispo sempre dava 12 bênçãos, né? E uma delas foi: eu profetizo na vida de vocês um contrato que será internacional. Um contrato internacional. Aí eu assim, amei, eu recebo. Mas a gente recebe assim, mas não imagina que vai ser no outro dia, né? O Davi, quando foi lá no início, que eu contei pra vocês que a gente já começou namorando à distância, que ele foi pra São Paulo, ele conheceu um amigo que se chama Júnior e eles fizeram amizade lá. E depois que veio a pandemia e o Davi voltou, eles nem conversaram mais. Davi foi pra Manaus, nem lembrava mais um do outro praticamente. E na segunda-feira o Juninho manda uma mensagem pra gente, pro Davi na verdade, e fala assim: mano, a gente tá precisando de um professor que seja faixa preta, que saiba dar aulas pra crianças e fale inglês. Aí o Davi se encaixou nisso, né? Nossa, eu falo inglês, dou aula pra crianças e sou faixa preta. Na hora já veio o contrato que o bispo falou na igreja.
Aí eu falei, bispo, recebemos um contrato internacional aqui pra gente trabalhar nos Estados Unidos e contamos pouquíssimas coisas, mas só pra dizer, olha, o que você falou aconteceu. Aí tá, começamos a orar mais, falamos mais com Deus, se realmente era pra gente dar esse passo, porque a gente também estava vivendo muitas coisas boas onde a gente estava em São Paulo, a gente estava crescendo, amadurecendo, começando a prosperar, porque era nosso primeiro ano morando juntos, né? Porque a gente casou em Manaus e logo já foi pra São Paulo, então era agora que a gente estava começando a vida casados. Então, a gente tava se apegando com muitas coisas. Um outro domingo, que a gente só conseguia ir no domingo pra igreja, no outro domingo, eu tava no louvor e eu falava assim, Deus, se for da tua vontade, que o Senhor fale hoje. Fale hoje se é pra gente dar esse passo, assinar esse contrato ou não. Se a gente não deve entrar nessa. E o Davi fez a mesma oração, só que a gente não conversou. A gente fez a mesma oração, mas eu tava lá no altar cantando e ele tava lá embaixo. Chegou uma hora da oferta, o Davi foi entregar o dízimo e o bispo falou, Deus manda te dizer que esse contrato fui eu que ordenei que acontecesse. Falou um monte de coisa pro Davi. Eu tava lá no altar cantando de olho fechado, não vi nada. E o Davi chorando muito ali na frente, porque na hora da oferta todo mundo fica ali na frente pra receber a oração, né? E Davi chorando e eu não vi, fiquei de olho fechado. Aí terminou a música da oferta, desci e fui sentar. Daí o Davi volta do banheiro, assim ó, todo inchado de choro, e ele falou assim, a gente vai para os Estados Unidos? Aí eu falei, amém. Aí ele falou, não, mas eu tô falando sério, a gente vai para os Estados Unidos. Aí eu assim, sério, Deus falou? Aí ele sim. Assim ó, foi surreal o que a gente viveu pra estar aqui hoje. E todas as confirmações, assim, incrível. Com isso, a gente não queria ir na viagem sem levar o nosso cachorrinho Mike, esse carinha aqui. Só que comecei a pesquisar. Lá em outubro, eu comecei a pesquisar como levar cachorro para os Estados Unidos. Gente, é uma burocracia que é surreal. Eu fiquei assim, não vai dar. Maiquinho, vai ficar aqui no Brasil. Depois eu parei e pensei, eu fiquei assim, não, ele tá aqui com a gente, ele vai junto com a gente, ele vai junto, vamos começar o processo. Começamos todos os processos, que eu quero fazer um vídeo explicando tudo que eu precisei fazer com ele, vai ser os próximos vídeos. Então já curte esse, comenta, compartilha, pra ter mais conteúdos aqui, tá bom? Porque vai me incentivar muito. Começamos a fazer todos os papéis do Mike, tudo que precisava. Começamos em outubro, terminou só em abril desse ano. Então pensa na burocracia que é para trazer, porque o Brasil tem alto índice de raiva para vir para cá. É muita coisa. Conseguimos fazer toda a papelada do Mike, pedir meu aviso prévio do emprego que eu trabalhava em São Paulo, para mim poder voltar a ficar um pouco com a minha família até o dia da nossa viagem, do visto ser aprovado e a gente viajar para cá. Passamos um tempo com a nossa família, ficamos de novembro até abril desse ano com eles lá para todo o processo do visto e tal, porque demora. Nossa primeira tentativa foi em São Paulo e é muito cheio, gente, é muito cheio. Assim, ó, se você for tirar o seu visto, nunca coloque em São Paulo. Coloca em Brasília, em Porto Alegre, em lugares assim menores, porque São Paulo,
a chance de você ser negado é muito grande, porque é muita gente mesmo. Então, a nossa primeira tentativa foi negada em São Paulo, e daí a gente ficou assim, como assim? Foi negado? Deus, não era pra a gente ir, a gente largou tudo e agora foi negado? Não entendi. Enfim, ficamos se perguntando e depois a gente falou, é livramento, Deus quer nos ensinar algo com isso, e a gente ficou mais calmo. Tivemos que esperar 1 mês para tentar outro de novo. Esperamos esse 1 mês, e durante esse 1 mês eu percebi que faltava uma coisa do Mike, que era o CDC, se eu não me engano, que era um papelzinho que eu precisava esperar 1 mês. Deus sabe de tudo mesmo, a gente não entende, mas depois a gente entende e ainda agradece, porque Deus é perfeito. Então, se o nosso visto tivesse sido aprovado naquele mês que a gente foi na primeira tentativa, o Mike não conseguiria ir com a gente, por conta que faltava um papel dele ser aprovado em 30 dias. Então, foi tudo muito perfeito, tudo que aconteceu da nossa viagem para vir para cá, foi tudo nas mãos de Deus. E eu sou muito grata por Ele ter escolhido a gente e ter nos tratado tão bem, sabe? Até hoje aqui a gente vive tantos milagres, tantas coisas, conquistamos nosso carro, e aqui é caríssimo para quem é jovem comprar carro, você paga muita taxa, a gente não pagou nenhuma taxa. Então tudo que a gente está vivendo hoje é fruto de muita plantação e muitas bênçãos e proteção de Deus sobre a nossa vida, sabe? E desde o nosso casamento a gente sempre colocou Deus acima de tudo, e isso nos faz estar onde a gente está hoje, viver essas coisas, né? Essa primeira tentativa que foi negada, realmente tinha que ser negada, porque a gente queria que o Mike fosse junto, e Deus também. Então esperamos mais 1 mês para a segunda tentativa. A segunda tentativa a gente foi em Porto Alegre. Foi muito tranquilo, a gente já tava assim, se for pra acontecer, vai acontecer. Todos os nossos devocionais vinha palavra assim, de que ia acontecer e que era agora. Eu ficava arrepiada, todo o meu devocional à noite, assim, eu ficava assim, amor, olha aqui, tá confirmando que vai ser agora e tal. Chegou o dia da segunda tentativa, fomos em Porto Alegre, entregamos nossos documentos, todo o processo que tem que fazer lá. Na janelinha 7 foi uma moça, uma americana, que nos entrevistou, e ela fez algumas perguntas sobre o que o Davi trabalhava, o que eu trabalhava, algumas perguntas ali, e quando ela falou assim, o visto de vocês foi aprovado, agora só tem que pagar uma taxa lá, que era, quanto que foi, vida? $25 de cada, então $50. Pagamos essa taxa, e quando ela falou assim, o visto de vocês foi aprovado, o Davi até falou assim, sério? Foi aprovado? Mas foi aprovado mesmo, né? Eu pago essa taxa e tá aprovado, né? Foi surreal a sensação. Eu só olhei pro Davi assim, aí eu falei, Deus é incrível, e a vontade de chorar, né? E o meu sogro que levou a gente lá pra Porto Alegre, ele ficou lá do lado de fora. Ele já tava numa aflição. Pagamos a taxa, entregamos nossos passaportes, porque depois ia chegar pelo correio. E saímos de lá e encontramos o sogro. Aí o Davi disse assim, vamos disfarçar? Vamos fingir que foi negado de novo? Aí a gente saiu com a cara assim. Aí o sogro já ficou assim. Só que eu não aguentei. Eu comecei a rir e saí correndo assim, não aguentei de tanta alegria. Daí a gente já começou a chorar, se abraçou ali e começou a chorar. Ligamos pra todo mundo. A gente não contou pra ninguém que a gente ia pra Porto Alegre.
Quem sabia era realmente o sogro que levou a gente. E minha mãe não sabia, ninguém sabia. Aí quando eu liguei, no carro mesmo que tinha sido aprovado, aí eu falei assim, mãe, o visto foi aprovado, pai, o visto foi aprovado. Tá, mas não tinha que ir em Porto Alegre? Eu tô em Porto Alegre, aqui ó. Ninguém sabia. E foi muito bom porque a gente queria que fosse realmente uma experiência nossa com Deus, sabe? De ninguém saber, só Deus, e realmente acontecer. E foi muito bom a experiência. Assim, até hoje eu fico muito arrepiada com toda essa sensação que a gente estava vivendo, todos esses momentos. E daí fomos pra casa, aproveitamos mais um tempo com a nossa família. E chegou o dia da viagem, deu tudo certo, compramos mala. A gente veio com 2 malas pequenas. A gente doou tanta roupa, tanto sapato, tanta coisa, que a gente não queria vir com nada pra cá. Então foram 2 malinhas e a casinha do Mike mesmo. Só isso. Chegamos aqui 20 de abril e estamos aqui. Vai fazer 2 meses agora, amanhã, né? Hoje é dia 19? Amanhã faz 2 meses. 2 meses que a gente tá aqui. E eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que a gente tá vivendo e vai viver ainda, que eu sei que isso é só a pontinha do iceberg, porque tem muita coisa pra acontecer. E eu tô muito feliz de estar aqui no YouTube contando um pouquinho da minha história pra vocês, contando toda a nossa experiência que a gente tá tendo com Deus, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem se vocês gostaram. Coloquem palavras positivas e que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.